Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Regis e nós já nos conhecemos das últimas aulas, não é isso? Hoje a nossa aula é de Geografia. Nós vamos continuar, o estudo das regiões do Brasil. Lembra que nas últimas aulas, no último capítulo, nós estudamos um pouco sobre a expansão da cafeicultura na região sudeste. Nós vimos como o café foi importante para o desenvolvimento, principalmente do estado de São Paulo. Agora, nós vamos entender o que aconteceu depois desse crescimento do café na região sudeste. Hoje nós vamos fazer a unidade 6, não vamos fazer a unidade completa. Hoje nós vamos fazer uma parte da unidade 6, correto? E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente do habitual. A gente vai fazer bastante exercícios juntos. Para quê? Para que vocês possam entender um pouco melhor o conteúdo a partir das respostas dos exercícios, combinado? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer das páginas 159 a 165, diminuiu um pouco em relação às últimas aulas, não é isso? E nós vamos resolver as atividades da página 160 e algumas atividades da tarefa, combinado? Então vamos lá. Que mudanças o café produziu na paisagem do campo e da cidade? Talvez você se lembre dos anos anteriores, como o campo foi sendo transformado, Lembra disso? O campo sendo transformado em cidades, as pessoas mudando da zona rural para a zona urbana, e isso contribuindo com a urbanização e o desenvolvimento das cidades no nosso país. Mas o que o café tem a ver com isso tudo? Vamos entender um pouquinho melhor? Surgiram muitas cidades. Nós vimos que alguns ciclos econômicos do Brasil contribuíram para isso. Não esqueçam disso, tá? Ciclo do café, ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo da mineração. Esses são os 3 ciclos que influenciaram na urbanização do nosso país. No Rio, em São Paulo e em Santos, a população cresceu e as ruas passaram a ter fios de eletricidade, bondes e carros. Ô turma, nós estamos falando aí mais ou menos do fim do século XIX e início do século XX. E por que sempre a gente fala de Rio de Janeiro, São Paulo e Santos? Ô turma, porque são cidades que estão relativamente próximas, são cidades que estão próximas do litoral, basicamente onde começa a cafeicultura no Brasil. Importante lembrar que Santos não teve plantio do café, mas Santos tem um porto por onde chegam e são levadas boa parte das mercadorias do nosso país. Inclusive, até hoje, o Porto de Santos é o porto mais importante da América Latina. Aí nós temos aqui, passaram a ter fios de eletricidade, bondes e carros. Ô turma, você imagina o desenvolvimento de uma cidade sem energia elétrica? Imagina hoje uma cidade grande sem automóvel. Olha as distâncias como são grandes, E os bondes para transporte coletivo, Para levar muita gente de um lugar para o outro. Então isso aqui tudo trouxe um bom desenvolvimento para a região sudeste. No campo, a vegetação natural foi substituída pelos campos de cultivo de café. Então, a vegetação natural que nós estudamos na última aula, que era a Mata Atlântica, aos poucos foi sendo substituída pelo plantio do café. Lembra que nós vimos que a Mata Atlântica foi desmatada para plantar o café? Então, o café tem um contexto muito importante. É sempre importante a gente lembrar disso, hein? O café, ele é o produto mais importante na transformação do Brasil. A indústria no Sudeste. Aí você se pergunta aí, professor, o que o café tem a ver com a indústria do Sudeste? Vamos entender um pouquinho melhor? Olha aqui. No final do século XIX e início do século XX, o dinheiro gerado pela exportação do café possibilitou diversas transformações na paisagem e na economia da região Sudeste. Nós estudamos isso na última aula, correto? São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, passaram a fazer uso de novas tecnologias da época, desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos. Que tecnologias eram essas? Estradas de ferro, bondes, carros, usinas de geração de energia elétrica, telégrafo, telefone, máquinas industriais. Nos estados cafeicultores, lembram quais eram os estados cafeicultores? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E depois vem o estado do Paraná, o que não entra nesse contexto agora. Surgiam rapidamente as suas capitais, cresciam com a chegada de europeus que vinham atraídos pelo trabalho nas fazendas de café. Bom, nós temos algumas imagens aqui, que é uma imagem onde a gente mostra a chegada do bondinho. Nós vemos aqui os fios elétricos. Se você observar muito bem, essa paisagem, essa arquitetura aqui, é uma arquitetura europeia que é trazida para o Brasil. E nós temos aqui o telefone. Vocês já viram aquela coisa? Algum pessoal mais velho fala isso, Disca para mim, para tal número. Discar. Por que discar? Porque o telefone antigamente ele tinha um disco, E a gente tinha que girar esse disco
para digitar os números. Pessoal, tem uma coisa importante sobre isso tudo aqui, é que essa tecnologia toda não era uma tecnologia barata, não. Estrada de ferro, energia elétrica custava muito caro mesmo. Tanto é que essa tecnologia só veio para cidades mais ricas, as cidades que tinham condição de trazer essa tecnologia. No caso, São Paulo e Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Tem um exemplo importante para você poder entender um pouquinho melhor o que é ser caro, é que nessa época não tinha automóveis ainda no Brasil. A primeira pessoa a trazer um automóvel para o Brasil foi Santos Dumont. O Santos Dumont, aquele do relógio de pulso, do 14 bis. Santos Dumont estava na França tentando fazer o primeiro voo, né, com o 14 bis. Existe uma discussão muito grande de quem inventou o avião. E Santos Dumont veio da França e trouxe de lá um automóvel, um Peugeot, produzido em 1891. Esse foi o primeiro veículo a rodar para o Brasil. Não foi o primeiro veículo a ser emplacado, tá bom? Até como curiosidade, o primeiro veículo a ser trazido para o Brasil, foi trazido por Santos Dumont. Depois, um grande empresário de São Paulo, a gente vai falar bastante dele posteriormente, Matarazzo, trouxe um outro veículo que foi o primeiro a ser emplacado na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo. E aí o governo de São Paulo criou o quê? Um imposto. E aí o governo de São Paulo começa a cobrar o IPVA, baseado nos veículos, tá? É importante você entender, então, um pouco desse contexto, de como isso tudo custava caro e o governo já da época procurava uma nova forma de ganhar dinheiro. Bom, nós temos aqui algumas imagens que são importantes. A primeira da esquerda aqui, ó, chegada de alemães no Porto de Santos, né? Ô, professor, por onde eles chegavam no Brasil? Porto de Santos. Turma, Porto de Santos é o porto mais importante. A gente vê aqui características, né, das vestimentas europeias. E à direita, famílias de italianos. Lembra que a gente falou nas últimas aulas? Quais eram os principais povos imigrantes que vieram para o Brasil? Os povos alemães e os povos italianos. Beleza? Vamos trocar ideias. Por que eram principalmente as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro que recebiam as novidades tecnológicas produzidas na Europa? O professor já falou um pouquinho antes sobre isso, né? E nos Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX. Correto? Pessoal, lembra que a gente falou? Cidades mais ricas recebiam toda essa infraestrutura. Ao longo da aula, nós vamos resolver alguns exercícios e você vai entender um pouco melhor o porquê São Paulo e Rio de Janeiro eram realmente as cidades mais importantes. As mudanças produzidas pelo café. Eu sugiro que quando você ler esse texto na sua apostila, você destaque aquilo que é mais importante. Correto? Professor, como eu destaco? Turma, você não vai grifar o texto inteiro. Leia e separe aquelas palavras que você considera como mais importante. Eu vou ajudar vocês. Você estudou a importância da produção de café para a economia do Brasil. Sua exportação gerava riqueza e permitia ao país importar alimentos, roupas, máquinas e as novidades tecnológicas produzidas na Europa. Além disso, a cafeicultura provocou mudanças na vida rural e urbana e alterou a paisagem do campo e da cidade. Então, o que é mais importante nesse trecho? É a questão das tecnologias trazidas da Europa e da cafeicultura. Então, a cafeicultura está totalmente ligada com aquilo que ajudou a desenvolver cidades no Brasil. O café era produzido em grandes fazendas que usavam mão de obra escravizada africana. E a gente vai lembrar que essa mão de obra africana ela foi proibida, o que trouxe, de certa forma, uma necessidade de mudança no Brasil. Então, aqui ele vai falar para a gente que o tráfico de escravos vai ser proibido e os fazendeiros começaram a empregar trabalhadores livres. Quem eram esses trabalhadores livres? Principalmente os imigrantes e, posteriormente, também os ex-escravizados, né? A população nas cidades do Sudeste cresceu rapidamente, em especial no Rio de Janeiro, que era então a capital federal, correto? Em São Paulo, o mais importante centro de comercialização do café, e em Santos, o principal porto exportador. Então nós temos aqui, São Paulo, Rio de Janeiro e Santos. Rio de Janeiro como capital, São Paulo como principal centro comercial. Turma, hoje ainda São Paulo é uma das principais cidades como centro comercial do mundo inteiro. É a principal cidade da América Latina, então é uma cidade muito importante. E o Porto de Santos, que era por onde as mercadorias iam embora do Brasil e chegavam para o Brasil. Essa nova população urbana precisava de moradia, móveis, roupas, sapatos, remédios e alimentos. Apesar da grande importação de produtos, era preciso produzir aquilo que as pessoas necessitavam. Lembra que nós vimos na última aula? Trazíamos muitas coisas da Europa e dos Estados Unidos e as indústrias do Brasil começam a produzir isso. Mas lembra, o que era fabricado no Brasil era um produto simples, sabonete, vela, essas coisas. Nada de muito tecnológico. Os recursos para construí-las vieram dos grandes ganhos com o café. Então lembra dos cafeicultores, lembra do convênio de Taubaté que eu falei na última aula, os cafeicultores tinham dinheiro sobrando e começavam a investir em outros setores.
Em São Paulo e no Rio de Janeiro não estava só o dinheiro, mas também o mais de que as indústrias precisavam. Mercado consumidor, mão de obra brasileira, imigrante, energia elétrica e transporte. Pessoal, se você vai produzir alguma coisa dentro de uma indústria, você vai precisar de pessoas para comprar seus produtos. Isso é o mercado consumidor. Mão de obra são os trabalhadores. Lembrando que na época o trabalho era muito manual, eram poucas máquinas e mais trabalho feito à mão. Né? Energia elétrica, claro, sem energia elétrica uma indústria ela não conseguia se desenvolver muito bem. E o transporte. Como chega a matéria-prima na minha indústria e como eu levo o meu produto acabado. Meu produto depois de pronto eu preciso entregar para quem compra e o transporte é importante nisso. Essas duas capitais reuniram no final do século XIX e começo do século XX as condições para iniciar o processo de industrialização. Vamos fazer as atividades aqui. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro reuniam no final do século XIX e início do século XX as condições que possibilitaram a industrialização. Quais eram essas condições? Olha que fácil. Você vai subir um pouquinho o dedinho na sua apostila aí, você vai achar a resposta aqui em cima. Então, quais eram as condições? Dinheiro. Pessoal, dinheiro era o capital, é aquilo que você usa para investir na fábrica. Mercado consumidor, mão de obra brasileira e imigrante, energia elétrica e transporte. Correto? Tá fácil essa questão porque a resposta está na mesma página. Por que principalmente essas cidades reuniam essas condições? Professor, mas você está respondendo para a gente as questões? Pessoal, não é isso. Presta atenção. À medida que a gente vai respondendo as questões com vocês, a gente vai explicando e você vai entendendo um pouco melhor. Olha aqui, por que São Paulo, Rio de Janeiro e Santos reuniam condições que facilitavam a industrialização no Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro reuniam as condições por quê? São Paulo era o principal centro de comercialização do café produzido no estado. Então, São Paulo já era uma cidade muito importante. Localizada entre o interior produtor e o porto de exportação Santos. Se você olhar no mapa, a cidade de São Paulo está entre o Oeste Paulista, que fica de um lado, São Paulo e o Porto de Santos. Enfim, São Paulo fica entre quem produz o café e quem vende o café, quem exporta o café. Então, São Paulo intermediava, né, essas negociações. A cidade do Rio de Janeiro era a capital federal. Hoje, qual é a capital federal do Brasil? Hoje é Brasília. Brasília nem existia nessa época, viu, pessoal? E também, porto exportador de café. Quem era o porto exportador? Pessoal, nós tínhamos duas cidades que exportavam, tá? O Rio de Janeiro também exportava café e o Porto de Santos exportava também, mas Porto de Santos era realmente o principal e ainda é o principal, é o que tinha mais estrutura para exportação. As duas cidades eram as mais populosas do país. O que é uma cidade populosa? Uma cidade com grande número de habitantes. Pessoal, para uma cidade ter muita gente morando, significa que ela tem coisas que atraem as pessoas. Ninguém muda para uma cidade onde a gente não tem infraestrutura, não tem onde eu comprar produto, não tem como me locomover. Então, essas cidades já se destacavam em relação a outras no nosso país. Observe a tabela. Olha bem para essa tabela. Número de estabelecimentos industriais, número de indústrias e de operários no Brasil, entre 1849 e 1920. Então, a gente está falando aqui um pouquinho do segundo reinado e já do período republicano. Presta atenção, época de fundação das indústrias. Nós tínhamos em 1849 35 indústrias no Brasil, com quase 3 mil operários, 2.929. Entre 1850 e 1889, o número de indústrias aumentou bastante, saiu de 35 para 601. E olha o número de trabalhadores, de operários, saiu de 2.929 para 51.243. Nossa, já teve uma mudança muito grande. Agora olha aqui, Proclamação da República, 1890 a 1920, é o período da República Velha, da República Café com Leite. O número de indústrias subiu de 601 para 12.961 indústrias. E o número de operários, de trabalhadores, saiu de 51.243 para 242.430. Pessoal, presta atenção. Olha o salto que nós tivemos nesse período. O número de indústrias aumentou muito, muito, muito. E por que ele aumentou? A gente vai entender por isso. Porque os investimentos começaram a chegar no Brasil. Os imigrantes começaram a trazer conhecimento da Europa. Juntando tudo isso, pessoal, é claro que as indústrias começariam a se desenvolver, começariam a produzir aquilo que seria comercializado e vendido no mundo todo. Bom, presta atenção. Qual foi o período em que mais se instalaram indústrias no Brasil e por que isso ocorreu? Qual foi o período que mais se instalaram? O que é um período? É de um começo até um fim. Olha aqui, foi de 1890 a 1920.
porque a cafeicultura havia proporcionado ao país as bases financeiras para a implantação de indústrias e para a construção da infraestrutura. Além disso, nesse período, houve expansão da mão de obra necessária. Lembra, os imigrantes começaram a chegar no Brasil, faltava mão de obra, os imigrantes vieram para trabalhar nas indústrias, né? Com o crescimento das cidades e aumento do mercado consumidor. Então, a chegada dos imigrantes, a chegada das indústrias, de novas tecnologias, eletricidade, bondinho, trilhos de trem, isso tudo contribuiu para que houvesse um grande desenvolvimento na indústria do Brasil. A segunda pergunta vai ficar por sua conta. Quais eram os operários que trabalhavam nas indústrias e por quê? Pessoal, presta atenção, quem eram os operários? Nós tínhamos lá os imigrantes e tínhamos os brasileiros e os livres aqui no Brasil. É mais ou menos isso a resposta, hein? Mas vai ficar por sua conta. A distribuição da indústria no Sudeste no século XXI. Pessoal, presta atenção, ó. Nós temos aqui dois gráficos. O primeiro gráfico, olha aqui, ó. De cada 100 indústrias no Brasil. Por que de cada 100? Porque a gente está trabalhando com porcentagem. Então a gente usa o número 100 como base. Olha aqui, 46%, 46,9% das indústrias estão na região Sudeste. Então presta atenção. Isso aqui representam todas as indústrias do Brasil. O que está na cor amarelo mais escuro representa as indústrias do Sudeste. Se a gente olhar bem aqui, ó, só o Sudeste tem quase metade das indústrias do Brasil. Quase a metade. Olha aqui, o restante está nas outras regiões. Região Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Agora, olha que interessante. Da riqueza gerada pela indústria. Presta bem atenção. Nós temos aqui, ó, 46,9% das indústrias do Brasil no Sudeste. Só que esses 46,9% geram quase 60% de toda a riqueza do Brasil. Então, pessoal, só a região Sudeste, formada por Minas, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tem quase a metade das indústrias no Brasil. E só elas geram quase 60% da riqueza no Brasil. É mais ou menos assim, a cada R$10 produzidos pelas indústrias no Brasil, R$6 é produzido pelas indústrias no Sudeste. Então a gente está vendo que o Sudeste tem um peso muito grande. Atividade 2. Com base no gráfico 1. Qual que é o gráfico 1? Nós temos aqui gráfico 1 e gráfico 2. A que ano se referem as informações apresentadas? As informações representadas se referem ao ano de 2014 do século XXI. Professor, como é que você sabe que é 2014? Pessoal, presta atenção. Nós temos uma legenda aqui embaixo. Olha aqui. Nós temos uma descrição. E aqui embaixo nós temos aqui 2014, CNI, Conselho Nacional da Indústria. Como é a distribuição das indústrias no Brasil em nosso século? A gente está vendo que quase a metade está concentrada no Sudeste e que 53% está distribuído pelo Brasil. Então presta atenção, o Brasil tem 5 regiões. Uma única região tem quase a metade das indústrias. A outra metade fica dividida entre as 4 outras regiões do Brasil. Então a região Sudeste é muito importante em questão industrial. 3. Como é distribuída a riqueza gerada pelas indústrias brasileiras? Mais da metade da riqueza da indústria brasileira, produzida pela indústria brasileira, concentra-se na região Sudeste. Olha o gráfico aqui. Presta atenção. É no gráfico que a gente está embasando para responder as questões para vocês. Qual é a razão histórica para a grande concentração das indústrias na região Sudeste? O que aconteceu? Olha aqui. Plantação de café. Professor, mas esse negócio do café parece toda hora, né? É porque a gente já falou, o café era o produto mais importante, era aquele que trazia riquezas. E a cafeicultura criou condições para o desenvolvimento industrial, ou seja, gerou riqueza que possibilitou a implantação das indústrias e construção de sua infraestrutura. Pessoal, é mais ou menos assim. Ó, eu planto café aqui, eu preciso levar o café até o porto. Desse trajeto, de onde eu produzo até o porto, eu preciso ter estradas. Ah, eu não tenho estrada. Se eu não tenho estrada, eu preciso ter ferrovia. Ah, eu não tenho ferrovia. Pessoal, então eu preciso de investimento em energia elétrica. Para quê? Para fazer o transporte nos grandes centros urbanos, para que a indústria possa transformar esse produto. Pessoal, com a eletricidade eu consigo fazer uma máquina movimentar. Então o café trouxe essas condições. Não é que o café fazia a mudança, é que o dinheiro produzido pelo café contribuía para as transformações. Além disso, a riqueza obtida com o café atraiu mão de obra e fez nascer o mercado consumidor. Pessoal, como é que os estrangeiros, os imigrantes, ouviram falar do Brasil e começaram a olhar para o Brasil e falar assim, olha, eu sou alemão e italiano, a Alemanha e a Itália já era país desenvolvido, eu vou morar no Brasil. Eu vou morar no Brasil para fazer o quê? Inicialmente eles vieram para trabalhar no campo, porém esse trabalho no campo não surtia muito efeito, o que eles fizeram? Começaram a migrar para as cidades. Olha esse outro gráfico.
Embora o Sudeste concentre o maior número de indústrias no país, elas não se distribuem igualmente pela região. Veja nos gráficos onde está a área mais industrializada da região Sudeste. Está vendo que os gráficos são parecidos, mas eles nos mostram informações diferentes. Olha bem aqui, ó. Isso aqui são das indústrias do Sudeste, tá certo? 26,5% estão no estado de São Paulo. Pessoal, o Sudeste é formado por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ou seja, se nós olharmos bem aqui, 1/4 de todas as indústrias do Sudeste está só no estado de São Paulo. E aí nós temos aqui, ó, que gera, ó, e 73% estão nos demais estados. Então, 26,5% está em São Paulo e esse 73,5% está em Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Da riqueza gerada pela indústria no Sudeste. Ó, 1/4 das indústrias no estado de São Paulo que geram 1/3, quase 1/3, né, da riqueza do Sudeste. Olha que interessante. Eu não preciso ter maior quantidade de indústrias. Eu preciso ter uma quantidade de indústrias suficientes para me gerar mais riqueza. Então, significa que as indústrias do estado de São Paulo geram mais riquezas que as indústrias de outros estados da região Sudeste. Qual estado da região Sudeste tem a maior quantidade de indústrias? Fácil, né? Só você voltar lá no gráfico. Em qual estado as indústrias geram mais riqueza? Fácil também, né? Se você voltar no gráfico anterior, você vai conseguir achar essa resposta facilmente. Fica por sua conta. Quais razões históricas para essa grande concentração? São Paulo reuniu o maior número de fazendas produtoras de café do Brasil. Olha o café aparecendo de novo. Foi o principal centro de comercialização desse produto, concentrando dinheiro gerado com as exportações, elevado fluxo de imigrantes, construção de infraestrutura, transporte, energias e portos. Até hoje, se você rodar pelo estado de São Paulo e rodar por outras regiões do Brasil, você vai perceber que São Paulo tem o maior número de estradas, São Paulo tem o maior número de ferrovias, o Porto de Santos fica no estado de São Paulo, a cidade de São Paulo tem o maior número de indústrias do Brasil, o estado de São Paulo é o estado mais populoso. Enfim, pessoal, a gente olha para o estado de São Paulo e entende que o estado de São Paulo é como se fosse uma locomotiva levando o Brasil em diante. Após a análise do gráfico 3, o que é possível concluir sobre a industrialização da região Sudeste? Qual que é o gráfico 3? Vou voltar aqui. Esse é o gráfico 3. Presta atenção. Olha aqui. Após a análise do gráfico 3, é possível concluir que a região Sudeste é a mais industrializada do Brasil. Isso é indiscutível, tá bom? A região Sudeste é a mais industrializada do Brasil. Porém, na região, as indústrias não se distribuem igualmente. O estado de São Paulo é o mais industrializado da região. E aqui embaixo nós temos uma explicaçãozinha que convém você ler aí. Estudo inédito aponta mudanças na distribuição das indústrias pelo Brasil. Pessoal, presta atenção, olha aqui. A Confederação Nacional da Indústria mapeou a distribuição das fábricas nos últimos 10 anos. São Paulo ainda é o maior parque industrial do Brasil, mas perdeu força. Pessoal, eu vou resumir mais ou menos aqui para vocês. É o seguinte, nós temos no nosso país alguns estados que ainda são potência industrial, que ainda permanecem como potência. Alguns têm ganhado indústrias nos últimos anos, outros têm perdido indústrias nos últimos anos. É importante a gente entender que o estado de São Paulo é um estado caro para você manter uma indústria. Hoje nós temos estados mais baratos. Existe uma coisa no Brasil chamada guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Os estados cobram impostos em quantidades diferentes. Então tem estado que cobra menos imposto do que outro estado. E isso faz com que uma indústria saia daquele que custe mais caro e vá para um estado onde a indústria gaste menos ou os impostos sejam menores. E aí a gente vai perceber que São Paulo e mais alguns estados do Brasil perderam muitas indústrias nos últimos anos. Olha aqui, a partir de que ano a distribuição das indústrias pelas regiões brasileiras apresentou fortes mudanças? Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui. A partir de que ano? Eles continuam mais presentes nos estados mais ricos, só que o peso de cada região nesse setor passou por mudanças desde 2001. Então, qual é a resposta? 2001. Qual é a atual situação industrial no estado de São Paulo? São Paulo ainda é de longe o maior parque industrial do Brasil, mas perdeu força nos últimos anos. A participação das fábricas paulistas na indústria nacional caiu de 39% para 31%. São Paulo está perdendo indústrias para outros estados por essa tal guerra fiscal que eu falei para vocês. Que setores da economia mais cresceram no estado de São Paulo? Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. A economia de um país é dividida em 3 setores, correto? Setor primário, secundário e terciário. O primário compõe a agricultura e o extrativismo, o setor secundário corresponde às indústrias e o terciário ao comércio e prestação de serviços. Então aqui, ó, São Paulo teve um forte crescimento no setor terciário de serviços, comércio, mercado financeiro, escolas e lazer.
Além disso, é o centro econômico do país e isso rivaliza com a indústria, fazendo com que ela perca um pouco de sua importância. Pessoal, produzir no setor financeiro, você não precisa de matéria-prima. É serviço, é computador, é internet. E você consegue gerar riqueza a partir daí. E isso é mais fácil do que produção industrial, correto? A partir dos gráficos das páginas 162 do texto, o que é possível concluir sobre a distribuição das indústrias nas regiões brasileiras? Podemos concluir que está havendo uma redistribuição. As indústrias estão se redistribuindo pelo Brasil. Antes, este setor estava concentrado nas regiões Sudeste e Sul, onde ficou muito caro para produzir. Lembra que eu já falei isso anteriormente. Hoje migra para regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em busca de custos de produções menores. É a tal da guerra fiscal que eu falei. Hora da tarefa. Professor, a aula de hoje foi bem tranquila, né? Tranquila, e eu acho que é uma aula bem interessante e convém você também ler os conteúdos da apostila. Tarefa. Primeiro, releia o tópico As mudanças produzidas pelo café na página 160 para fazer o que se pede. Pessoal, você vai voltar lá na página 160 da apostila. Você vai reler os tópicos e você vai responder os itens que estão pedindo aqui. Por exemplo, o primeiro, liste 3 mudanças provocadas pelo café no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Quando você for lá no texto, você vai identificar essas mudanças facilmente. Então, pessoal, essas questões aqui são questões de interpretação de texto, correto? Não precisa ter muito conhecimento para respondê-las, basta ler o texto e ir respondendo uma por uma. Agora, presta atenção nessa atividade. Ó, pinte de vermelho os estados que estão perdendo indústrias. Então, olha a comanda. Pinte de verde os estados que estão recebendo indústrias. Contorne com lápis marrom as regiões que estão perdendo indústrias e contorne com lápis amarelo as regiões que estão recebendo indústrias. Pessoal, é uma atividade chatinha de ser feita, tá? Então nós vamos ajudar vocês. Olha bem para esse mapa aqui. Professor, tá pronto? Tá pronto. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar reproduzir o que está aqui na sua apostila. Presta bem atenção. Bahia, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são estados que estão perdendo indústrias. Olha na legenda. Estados que perderam indústrias. Cor verde. Estados que estão recebendo indústrias. Tocantins e Minas Gerais. Estados que ganharam indústrias, estão recebendo indústrias. De onde essas indústrias estão vindo? As indústrias dos estados que estão em vermelho estão indo para as indústrias da cor verde. Estão indo para a região da cor verde. Correto? Regiões com aumento de indústrias. Pessoal, presta atenção. Isso aqui tudo, ó, é a região norte do Brasil. Essa região está recebendo indústrias. Essa aqui, ó, toda mais a Bahia aqui, ó, é a região nordeste. Está recebendo indústrias. Essa aqui, ó, é a região centro-oeste. Está recebendo indústrias. E aqui, ó, a região sul. Professor, mas tem 2 estados que estão perdendo indústrias, mas está pintado que ele está recebendo indústrias. Pessoal, presta atenção. Os estados que estão perdendo indústrias é o Rio Grande do Sul e o Paraná. Porém, Santa Catarina é o estado que está recebendo muita indústria. Então, enquanto o Rio Grande do Sul e o Paraná perdem indústrias, o estado de Santa Catarina, esse que está em branco aqui, está recebendo indústrias. Agora, qual é a região que está perdendo a maior quantidade de indústrias? Região Sudeste. Então, a região mais rica do Brasil tem perdido indústrias nos últimos anos. Então, vocês perceberam que aqui está na cor amarela, amarela, amarela e amarelo, e aqui está na cor marrom, beleza? Professor, mas será que eu não daria conta de fazer sozinho? Pessoal, vocês teriam muito trabalho para fazer sozinho, correto? Agora presta atenção. Responda. Quais fatores atraem indústrias para as regiões que você contornou de amarelo? Então, por que eu contornei de amarelo anteriormente? Porque aquelas regiões têm custos mais baixos para produzir, mão de obra qualificada e barata. Pessoal, um operário em São Paulo, ele custa bem mais caro que um operário, por exemplo, no Nordeste, no Rio Grande do Norte, por exemplo. Por quê? Porque o custo de vida na cidade de São Paulo é maior que, por exemplo, em Natal, no Rio Grande do Norte. Beleza? Terminamos a nossa aula. Professor, hoje a aula foi ok, tranquilo, né? Então, pessoal, presta atenção. Você tem que fazer algumas atividades que nós não fizemos, fica por sua conta. Tira aquela foto caprichada, manda para o seu professor, para a sua professora e não esqueça de fazer a leitura das páginas 159 a 165 por sua conta. Combinado? Um abração para todo mundo, fica com Deus e tchau, tchau.